rever aquela aula que nós não conseguimos muito bem aí organizar. Mas na nossa apostila, no nosso módulo 3 de língua portuguesa, tipos textuais, gêneros e esferas discursivas. Muito bem, vamos aí para o primeiro slide. Para que produzimos textos? Quando nós produzimos enunciados linguísticos, qualquer oração, qualquer elemento que falamos, né, dotados de sentido, tá? De coesão e coerência, esses textos, portanto, nós partimos das nossas próprias motivações específicas, porque nós almejamos comunicar com os nossos interlocutores, né, conteúdos específicos, assuntos específicos. E essas motivações e esses conteúdos são subsidiados por situações nas quais se observam aí distintas finalidades comunicativas. Sempre quando nós escrevemos, nós temos uma finalidade. Produzimos textos em razão da necessidade ou vontade de descrevermos um ser, um material, um objeto, uma cena, um lugar, etc., a fim de que o nosso interlocutor o conheça a partir das nossas impressões, que podem ser objetivas ou subjetivas. Também escrevemos ou produzimos textos em razão da necessidade de nós narrarmos. Narrarmos o quê? Um acontecimento, uma situação, uma ação praticada ou sofrida por determinado ser ou grupo no tempo. Também produzimos textos com a vontade ou a necessidade de explicar um fenômeno, uma ideia, um conceito ou um mecanismo. Produzimos textos para instruir alguém a realizar alguma atividade. Produzimos textos para argumentar, a fim de convencer alguém a aceitar ou rejeitar aí alguma posição. Por isso, dizemos que existem 5 tipos textuais que você pode estar encontrando aí no módulo 3, que são as sequências textuais descritivas, narrativas, explicativas, ou também chamadas de informativas, argumentativas e instrucionais, ou também chamado de injuntivo. Agora, isso não quer dizer, no entanto, que se possa pedir para alguém produzir um texto descritivo ou narrativo, ou explicativo, ou argumentativo, ou instrucional, e esperar que daí advenha um texto, né, de formato específico. Porque não há uma única maneira de nós descrevermos, de narrarmos, de explicarmos, de argumentarmos ou de instruirmos. Nós temos sequências narrativas que podem ir se encaixando dentro destes textos. Veja, por exemplo, um mito, ele narra uma história, mas uma lenda, uma fábula, uma epopeia, um conto, uma biografia, uma peça de teatro, um filme, uma novela televisiva também. Então, todos eles são gêneros que se predomina o tipo narrativo, mas nós podemos ter alguns jeitinhos de organizar esse texto e que ele realmente não vai ficar igual. Agora veja, da mesma maneira, o manual de instrução de um jogo de tabuleiro, por exemplo, ele instrui a realização de uma atividade, mas o enunciado de um exercício, o tutorial de um software ou uma bula de um remédio também instruem. E são gêneros que predominam o tipo instrucional. E assim se poderiam lembrarmos, né, exemplos envolvendo outros tipos. Agora, desta constatação, se pode, não é, aduzir que os tipos textuais existem como categorias de análise discursiva, mas na prática elas se materializam através de gêneros textuais. Veja só, o que são gêneros? Os gêneros, apesar de relativa flexibilidade, são estruturas textuais caracterizadas por suficiente estabilidade. O que quer dizer isso? Eles correspondem a formas socialmente amadurecidas e razoavelmente cristalizadas em seus elementos constituintes fundamentais. Vale dizer que em sua estrutura, que permite, né, aos usuários não só a facilidade de reconhecê-los, mas também de acessá-los com maior naturalidade nas várias situações de uso. Por exemplo, alguém que está em casa e atende uma ligação dirigida a um familiar ou conhecido que está ausente, ele sabe que deve produzir um texto para narrar. E esse texto, né, fulano telefonou, disse tal coisa, e eventualmente transmitir uma instrução que retorne, né, a ligação para o número Y e X. Então, esse texto tem um formato peculiar, que é correspondente ao gênero de um bilhete. Mas nesse momento ele está sendo, né, mais objetivo e mais informal. Mas você acaba recebendo na ligação um bilhete. Agora veja, a mesma pessoa, se ela tivesse que fazer uma solicitação para o diretor de sua universidade, por exemplo,
para pedir o trancamento do seu curso ou para fazer uma transferência de matrícula, ela saberia que não seria adequado fazê-lo através de um bilhetinho. Então, ela usaria outro gênero, que no caso seria uma carta de solicitação de trancamento daquela matrícula ou de transferência para uma outra escola, caracterizada aí também por ser curta, mas agora ela não é uma mensagem, né, telegráfica, não é através de um áudio, não é através de um bilhete, mas ela tem uma forma objetiva e bastante formal, que além de normalmente dotada de uma sequência argumentativa, que tem ali toda a justificativa do motivo que possui o candidato que quer mudar de escola ou de universidade, ele tenta ali apresentar o motivo para convencer a pessoa a quem se solicita algo da conveniência e adequação daquele pedido. Muito bem. Os gêneros textuais, eles são dinâmicos. Ao contrário dos tipos textuais, que é o narrativo, descritivo, injuntivo, expositivo e argumentativo, que são poucos, os gêneros textuais, eles são numerosos. E além de ser numerosos, são dinâmicos. Ou seja, eles estão constantemente sendo criados ou ainda recriados a partir de outros ou mais antigos. É como você viu na aula de redação. Você tem um texto, mas ele pode ser musicalizado, então ele vira uma música, mas é uma música de um texto narrativo, de uma crônica que está por detrás. Então, esse dinamismo faz com que ele, né, esteja ligado aí à hibridização de gêneros. Assim, nós podemos dizer, por exemplo, que o e-mail é genealogicamente ligado à carta, né, da genealogia da carta, e que o fórum de discussão na internet, ou chat, é genealogicamente ligado ao debate regrado, oral. Então, eles advêm, eles vão sendo dinâmicos, vão se tornando mais funcionais para a realidade em que a gente está. As exclusões, transformações, inovações verificáveis entre os gêneros textuais se justificam pelo fato de que os gêneros, ao serem desenvolvidos, mantidos ou adaptados para contextos sociointeracionais específicos, eles mostram ali a sua utilização eficaz. Então, tem muitos textos que não se usam mais, tem textos que estão mais usuais e tem textos que já foram adaptados e transformados, tendo novas inovações. Eles refletem as situações de interlocução entre as pessoas, os conteúdos que nós queremos interligar com outras pessoas, as peculiaridades dos suportes, onde ele está, se ele está dentro de um livro, está dentro de um e-mail, está dentro de um jornal, e da circulação que lhes deram e dão, né, às sociedades que têm marcas históricas, culturais e tecnológicas próprias. Os gêneros, então, como nós falamos anteriormente, são híbridos. Outro dado importante a considerar sobre os gêneros, né, é que apesar de eles fazerem uso preferencial de sequências, né, narrativas ou discursivas, ou expositivas, ou argumentativas, ou injuntivas, de um ou outro tipo textual, quase sempre eles apresentam um certo hibridismo, que é um pouco dessas sequências, um junto com o outro. Por exemplo, em um romance predomina a sequência narrativa, no entanto, eu posso ter uma presença descritiva, quando eu começo a descrever os personagens desse romance, para a apresentação de personagens, de espaços, e é praticamente inevitável também sequências argumentativas, não chegam a ser incomuns, porque a gente vai poder ali ir justificando o comportamento dos personagens. Quem leu O Grande Sertão Veredas, que é um livro que vocês estudam aí em literatura, vai recordar aí de longas digressões, né, nas quais o Riboaldo, que é um dos personagens principais, ele tenta convencer a si mesmo e ao seu anônimo interlocutor da inexistência do diabo, né? Que é a história aí que acontece nos sertões. Outro dado interessante é que um gênero pode encontrar abrigo em outro, que nesse caso lhe serve como moldura. Por exemplo, um diário que pode conter cartas, que pode conter bilhetes, que pode conter poemas dentro dele, que pode conter canções. E o diário hoje é muito ligado ao blog virtual, né, que tem tudo isso dentro dele. Um livro didático pode conter o quê? Uma charge, que pode conter uma tira, que pode ter fragmentos de ensaio, que pode ter um poema, que pode ter trechos bíblicos, que pode ter artigos. Tudo isso vai mostrar como um gênero vai abrigando o outro. Assim, é possível tratar de gêneros em que predominam sequências descritivas ou narrativas, ou explicativas, ou informativas, ou argumentativas, ou instrucionais, mas não de gêneros descritivos, ou gêneros narrativos e assim por diante. Mas sequências. Dentro desses gêneros eu tenho sequências, pequenos fragmentos narrativos, explicativos, informativos.
O domínio discursivo, que a sua apostila fala. O que é o domínio discursivo? Por sua natureza sócio-interacional, os gêneros textuais eles ocorrem de maneira desigual nos diversos espaços sociais. Ou seja, nem todos os gêneros têm a mesma relevância em todos os contextos comunicativos. De fato, cada domínio discursivo, ou esfera discursiva, como a nossa apostila comenta, ela lança mão de alguns gêneros e que são próprios e que servem para a realização do seu espaço. Isso está dizendo o seguinte: se eu estou dentro da escola, talvez um gênero, por exemplo, como eu estou dentro da minha sala de aula, talvez eu estou dando aula de português e talvez uma piada no momento da minha aula não seja o ideal, mas a piada é um gênero textual. Então, depende do domínio discursivo, do ambiente que eu estou, alguns gêneros vão fazer mais sentido, ok? É o que nós temos como esferas sociais. Exemplos: a oração, o salmo, a parábola, o hino, o sermão são gêneros textuais próprios do domínio religioso. O poema, o conto, a crônica, o romance, o texto de teatro, entre outros, são gêneros que participam do domínio da literatura. O editorial, o artigo de opinião, a carta de leitor, a charge, a tira, a coluna, a notícia, a reportagem, a resenha crítica, a entrevista, circulam mais no domínio ou na esfera jornalística. A monografia, o artigo científico, o seminário, a conferência, o ensaio, a tese, etc., circulam na esfera acadêmica. Já o currículo, relatório, ata de reunião, o olerite, o memorando, eles comparecem mais numa esfera trabalhista. O e-mail, o chat, o post que você põe no blog, o de rede social, né? O fórum de discussão, a webconferência, são gêneros da esfera de um domínio mais digital. E assim há vários gêneros próprios das esferas escolar, publicitária, jurídica, tantos outros. Muito bem, esses conceitos todos eles tiveram início do seu desenvolvimento com Bakhtin, um autor, que ele começou a observar que nós produzimos textos e trazemos e fazemos com que eles ganhem, né, a cada dia mais funcionalidade. Eles ganharam esses estudos aí, esses conceitos, seus contornos atuais, com Dows e Schweozi. E tem Marcuski, que é um dos que mais nós utilizamos nos nossos livros e apostilas, que é um dos maiores pesquisadores nacionais aqui no Brasil. E se você quiser saber mais, você pode pesquisar qualquer um desses nomes na internet que você vai encontrar. Então, até a próxima aula, estude o módulo 3. Essa foi a aula que nós acabamos tendo ali um certo problema com a falta de luz. Mas tudo isso está ou se encontra no módulo 3, que você possa voltar no vídeo que também está colocado na aula e observar as correções que nós fizemos ali sobre os exercícios do módulo 3. Até a próxima aula.